E diga amém. Pode aplaudir a Jesus. Queridos, nós já vamos fazer menção da palavra de Deus para nós ganharmos tempo. Quero cumprimentar os irmãos que estão tendo acesso pela internet. Esta mensagem também será retransmitida pelo Facebook. Aos irmãos que estão na live, que Deus abençoe. Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Hoje nós estamos dando prosseguimento com a campanha revelada pelo Espírito Santo, derrubando gigantes. Glória a Deus. Nós vamos realizar mais uma sexta-feira desta campanha e depois vamos encerrar para iniciarmos outra. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo de número 13. A mensagem que vamos ler nesta noite está no capítulo 13, versículo de número 10. Para a glória do nome do Senhor. Esta mensagem é poderosa. Ela fala profundamente ao nosso coração. E eu tenho certeza que Deus vai visitar a cada um dos teus filhos que acreditam na sua palavra. Você que crê, Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 10. Quem crê na palavra, diga amém. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler nessa tradução atualizada, glória a Deus, e eu quero que você seja tocado através desta palavra. Diz assim o texto sagrado, querido. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga e chegou ali uma mulher que fazia 18 anos que estava doente por causa de um espírito mau. Ela andava encurvada e não conseguia se endireitar. Quando Jesus a viu, ele a chamou e disse: mulher, você está curada. Aí pôs as mãos sobre ela e ela logo se endireitou e começou a louvar a Deus. Mas o chefe da sinagoga ficou zangado, porque Jesus havia feito a cura num sábado. Por isso disse ao povo: há 6 dias para trabalhar, pois vem nesses dias para serem curados, mas no sábado não. Então o Senhor repreendeu: hipócritas, no sábado qualquer um de vocês vai à estrebaria e desamarra o seu boi ou o seu jumento a fim de levá-lo para beber água. Agora está aqui uma descendente de Abraão que Satanás prendeu durante 18 anos. Porque é sábado, ela não devia ficar livre dessa doença? Os inimigos de Jesus ficaram envergonhados com essa resposta, mas toda a multidão ficou alegre com as coisas maravilhosas que ele fazia. E Jesus disse: com que o reino de Deus é parecido, que comparação posso usar? Só até aí, amém? Senhor, aqui está a sua palavra. Eu preciso da colaboração do Espírito Santo, para que no abrir e fechar da minha boca, todas as pessoas que estão aqui nesta casa venham a ser tocado por esta palavra, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, desocupar as suas mãos e aplaudir Jesus com as palmas bem alegres. Você pode perguntar: apóstolo, a campanha é derrubando gigantes. O que tem a ver esse texto com derrubando gigantes? Tem tudo a ver, sim. Pois se você prestou atenção na leitura, esta mulher, ela estava presa há mais de 18 anos por uma enfermidade que a medicina não pôde lhe ajudar. Ela estava presa há mais de 18 anos com um problema que a ciência não pôde resolver, porque o problema era literalmente espiritual. O gigante que esta mulher enfrentava estava sobre as suas costas e era um espírito de enfermidade. A Bíblia diz que esse espírito de enfermidade estava sobre as suas costas e ela não podia de modo algum endireitar-se. Preste bem atenção. Quando eu olho para esta palavra, eu percebo o quanto Jesus, ele é poderoso
e Ele é misericordioso para com aqueles que não desistem do seu milagre. Porque se vocês prestarem atenção, esta mulher, ela foi para a sinagoga, ela foi para o lugar onde era cultuada, onde era ensinado a palavra, não porque ela ficou sabendo que Jesus era o pregador. Já era de costume ela participar dos cultos na sinagoga, apesar de que a história nos dá uma explicação que naquela época os deficientes tinham uma restrição. E qual era a restrição? Os deficientes não poderiam participar do culto dentro do templo. Se eles quisessem participar, era na porta, da porta para fora. O texto não vai dar essa informação, mas a história vai dizer que ficava como se fosse um fiscal na porta, vigiando e não deixando as pessoas que tinham deficiência entrar para dentro. Então eles tinham a oportunidade de acessar o culto fora, na porta, mas dentro eles não podiam. Quem não se lembra do capítulo 3 de Atos, onde a Bíblia diz que aquele coxo ficava na porta formosa pedindo esmola? Você acha que aquele coxo, se ele pudesse, ele não entraria dentro do templo? Como não lembrar quando Deus usa a vida de Pedro e João para curá-lo? Qual foi a primeira coisa que ele fez? Alguém lembra do texto do capítulo 3 de Atos? A primeira coisa que ele fez foi entrar dentro do templo, pulando e saltando e dando glória a Deus. Em outras palavras, todo preconceito, todo protocolo, tudo que me limitava a fazer o que eu mais queria, agora não tem mais poder, porque eu já estou curado, eu já estou andando. Ele tinha uma deficiência, ele era coxo. Mas quando ele foi curado, a primeira coisa que ele fez foi cumprir o desejo dele de estar dentro do templo. Levante a sua mão que eu já vou liberar uma profecia. Eu não sei qual é o problema que limita você, mas se você chegou aqui nesta noite com um problema que limita você, que prende você, que trava você por esta palavra, Deus está dizendo: a unção que eu vou liberar nesse culto vai repreender esse bloqueio, esse problema, essa barreira. As duas mãos para ficar bonito. Deus será glorificado na tua casa, na tua vida e na tua família também. Se você concorda, pode aplaudir a Ele. Escute. Então, a mulher não podia entrar, mas ela estava lá, prestigiando aquele dia o pregador chamado Jesus. O mais interessante é que Jesus é diferente de todos os ensinadores e todos os pregadores. Os pregadores, geralmente os homens, eles têm uma mania, ou eles têm uma concepção de julgar muitas pessoas pela aparência. Só que Jesus é diferente. Antes dele enxergar o que está patente aos olhos de todos, que é a aparência, que é o externo, o que está no exterior, ele enxerga primeiro o interior. Antes dele ver o que está fora, ele vê o que está dentro. Então, para todos, aquela mulher era simplesmente uma deficiente que estava ali na porta, mas não podia entrar por conta do protocolo que existia. Mas, no entanto, isso não limitava ela de cultuar a Deus. Perceba que hoje nós temos liberdade, graças a Deus, no nosso país, de culto, de estarmos dentro do templo, de adorar a Deus em culto, em campanhas, dentro e fora do templo. E aí tem pessoas que elas mesmas colocam a restrição. Muitas das vezes tem a oportunidade de estar todos os cultos na igreja, mas se limitam, se prende, se para, por qualquer motivo. Mas eu quero glorificar a Deus nesse grupo de pessoas que não olharam para a chuva, não olharam para o tempo, não olharam para o cansaço, não olharam para o obstáculo. Deus está dizendo: pela sua sensibilidade, pela sua disponibilidade, pela sua fé, você está na minha mira para ser abençoado. E não vai ter gigante que vai parar diante de você nesta noite. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Esta mulher, independente das restrições, das limitações, ela estava ali. Enquanto Jesus começou, e quando Jesus começou a ensinar, porque você sabe que uma das especialidades de Jesus era ensinar, é por isso que ele era visto como mestre. Mestre é aquele que ensina, é aquele que explica,
é aquele que é o professor, o mestre. E ali ele começou a ensinar. E no decorrer do ensinamento, da sua pregação, a palavra de Deus, ela é clara. Jesus, ele visualiza. Jesus faz o que, pessoal? Ele visualiza, ele enxerga a mulher. Aonde eu acredito que muitas pessoas não conseguiram ver aquela mulher, até por conta da sua deficiência. Porque imagine uma pessoa que não tinha sequer o privilégio de erguer a cabeça, porque o peso do espírito da enfermidade chegou ao extremo, ao ponto da mulher só olhar para baixo. A situação levou ela a essa situação, a esse extremo, de não poder olhar para cima, nem para frente, só para baixo. Então eu acredito que pela sua situação tem gente que até o desprezava. E é assim que acontece. Às vezes pelo fato de você não ter uma boa aparência, ou de repente você não ser uma pessoa que tenha condições, e aí você é visto com desprezo, é visto como uma pessoa que não vai somar muito para o seu rol de amigos, até porque a sociedade nem te enxerga, e aí você quer fazer parte desse grupo. Só que eu quero dizer que Jesus é especialista de ir contra esses preconceitos, de ir contra essas opiniões, porque Jesus pega aqueles que não são, para fazer elas serem de acordo com o teu poder e com a tua vontade. Então a primeira coisa que eu vejo aqui nesse texto, que Jesus enxerga esta mulher. O texto diz que Jesus viu ela. É tanto que eu li aqui, e você percebeu na leitura do texto sagrado, e eu vou retornar aqui para nós entendermos melhor. Olha o que diz o texto sagrado que nós lemos aqui em Lucas capítulo 13, versículo 10. Jesus entrou no sábado e começou a ensinar, e chegou ali uma mulher que fazia 18 anos que estava doente por causa de um espírito mau, e ela andava curvada e não podia conseguir endireitar. O versículo 12 diz: quando Jesus viu, ele chamou ela. Então a primeira coisa que eu observo aqui é que Jesus viu a mulher. Eu acredito que no meio da mensagem ou no final da mensagem, Jesus visualiza ela. E quando Jesus viu ela, Jesus manifesta um sentimento para ajudá-la, para resolver o seu problema. Mas antes de qualquer coisa, ele viu. E eu quero afirmar pela palavra: todas as pessoas na Bíblia Sagrada que foram vistas por Jesus, essas pessoas foram contempladas com um milagre. É óbvio que teve pessoas, teve personagens que os milagres não foram semelhantes, foram diferentes, porque eram problemas diferentes. Eu estou pregando para algumas pessoas que estão tendo acesso presencial e pela internet, que você tem um problema. Você tem um problema que algumas pessoas têm, mas de repente o seu é diferente desta outra pessoa. Mas aqui não importa qual é a raiz do teu problema. O que importa aqui é que enquanto eu estou pregando esta palavra, o Senhor está dizendo: eu estou enxergando o teu problema, eu estou enxergando a tua situação. O diferencial do homem para Jesus é que o homem enxerga e aponta, acusa, fala mal, até faz chacota. Mas Jesus, quando enxerga, ele enxerga para estender a mão para abençoar. Quando ele enxerga para curar, ele enxerga para resolver. Levante as duas mãos mais alto que você puder, porque enquanto eu estou pregando, Deus está dizendo: eu já enxerguei a tua necessidade, eu já enxerguei o teu problema. E quando eu enxergo, é para dar um basta, para o meu nome ser glorificado. Aleluia! Escute, antes de eu concluir essa linha de raciocínio, eu preciso lembrar vocês do capítulo 18, do versículo 35 de Lucas. O mesmo escritor Lucas, doutor Lucas, vai contar a história de um homem que também percebeu a presença de Jesus no seu local, que era de continuamente, que ele ficava ali sempre naquele mesmo lugar, no mesmo caminho. E a Bíblia diz que ele clama por Jesus, e Jesus prova ele por alguns momentos, mas quando ele insiste clamando, Jesus para e manda chamar.
E quando Jesus vê ele, Jesus faz uma indagação, uma pergunta para ele, e diz para ele: o que você quer que eu te faça? Jesus deu legalidade para ele escolher o que ele queria. Ele, sem pensar, olha para Jesus e diz assim: eu quero enxergar. Ele responde a Jesus, na direção de Jesus: eu quero enxergar. E Jesus olhou para ele e disse assim: vê, a tua fé já te salvou. Naquele momento, aquele homem que ficou muito tempo à beira do caminho tem a vida literalmente restaurada, porque ele aproveita a oportunidade que foi lhe dada. A história vai dizer, não está inserido nesse texto do cego de Jericó, mas a história vai dizer que se Bartimeu não tivesse clamado, gritado, insistido pela misericórdia do Senhor, naquele dia, pelo menos pelas mãos de Jesus, ele não seria curado, porque depois daquele dia, Jesus foi preso, foi julgado e foi para a cruz e foi morto. Então aquela oportunidade era ímpar, era única para ele naquele momento. E é por isso que eu venho aqui lhe falar: aproveite as oportunidades que Deus te dá. Tem gente que vem para um culto como esse e fica preocupado com o que vai resolver. Calma, querida, calma, querido. Você está na presença daquele que tem o controle de tudo. Aproveite esse momento para fazer cumprir o Salmo 37, verso 4. Deleita-te do Senhor e Ele vai conceder o que deseja o teu coração. Não importa a raiz do problema, não importa a gravidade da situação. Aproveite esse momento, abra a tua boca, glorifica a Ele, adore a Ele. Ele pode resolver o teu problema. É por isso que o Bartimeu, quando escutou, porque ele não via, mas ele escutava aquele alvoroço, aquele desencontro, vozes diferentes uma da outra, ele começa a curiosamente a dizer: peraí, tem alguma coisa diferente aqui. E alguém diz: é Jesus de Nazaré. A Bíblia não diz, a Bíblia não chega a trazer detalhes, mas dá para se perceber na atitude, a forma dele clamar, é que ele conhecia a história de Jesus. Quando as pessoas disseram é Jesus de Nazaré, ele não clamou Jesus de Nazaré, ele clamou Jesus filho de Davi, porque ele sabia que Jesus vinha da descendência de Davi. Então o Bartimeu aqui não era leigo na história, ele conhecia. E quando alguém conhece sobre a história desse Jesus, não fica na igreja de braço cruzado. Quando alguém conhece a história desse Jesus, não fica cocheando entre dois pensamentos. Aproveita do começo ao final do culto. Ele pode, Ele tem e Ele vai resolver o meu problema. Levante a mão, porque eu profetizo que é noite de milagre, é noite de vitória. Oh, aleluia. Então escute, quando Jesus olha para alguém, Ele olha não para julgar ou para criticar, mas para ajudar, para resolver. Se você abrir a sua Bíblia, no capítulo 7, versículo 11, também de Lucas. Esse Lucas gosta das histórias bonitas, né? A Bíblia vai dizer que Jesus estava na cidade de Cafarnaum. A história vai dizer que ele estava em Cafarnaum, e ele caminha de Cafarnaum o dia inteiro, sai de manhã, chega no final da tarde. Quando ele chega no final da tarde, ele se depara com a porta da cidade de Naim. Quando a Bíblia diz que vem saindo da cidade um cortejo fúnebre, uma viúva com um filho único, que está indo para fora da cidade para sepultar o seu filho. Ela sabia que nunca mais ela teria a sua única esperança, também a sua única fonte de renda, porque o seu marido já havia morrido. E ela estava depositando toda a esperança no seu filho, que daria continuidade com a história. Agora já não tinha mais esperança, porque o menino já estava morto, e ela estava indo para o cemitério. E ela sabia que quando ela pisasse o pé fora da porta da cidade, não tinha mais como retornar. Mas quando de repente Jesus se aproxima e ela vai chegando no limite, que é a porta da cidade, Jesus olha para ela. E se você prestar atenção lá no texto, a Bíblia diz que quando ele olha, ele tem íntima compaixão. Jesus tem o quê? Glória a Deus. E quando ele demonstra essa íntima compaixão, ele brada, ele diz: mulher, não chores. Uma
Humanamente falando, isso parece até uma expressão meia sem noção. Como é que você vai estar diante de alguém que perdeu um ente querido e diz, não chora? Pelo contrário, o normal é você abraçar a pessoa, emprestar o ombro, ou uma toalhinha, ou um lenço e dizer, filha, filho, pode chorar porque faz bem para você. Isso vai fazer você sentir melhor. É assim ou não é? Mas está falando da gente que é humano, que somos limitados. Mas Jesus estava falando, não chore, porque Ele é o autor da vida. Ele é aquele que tem a chave da morte e do inferno. É aquele que tem poder de descer fazer descer a sepultura, e tem poder também de fazer subir da sepultura. Ele é o autor da vida. E quando Ele fala, as pessoas reprovam. Mas aí Ele se aproxima e toca no esquife e diz, mancebo, que quer dizer jovem, a ti te digo, levanta-te. Olha para o teu vizinho e diga, primeiro ele vê, depois que ele vê, ele se aproxima, depois que ele se aproxima, ele toca, e depois que ele toca, ele restaura, ele restitui, ele levanta. Ei, ele te viu e trouxe você para perto, que é para a casa dele. Enquanto esta palavra está sendo pregada, Ele está dizendo, eu estou te restaurando, eu estou te renovando, eu estou impactando a tua vida, eu estou fazendo você desfrutar de uma experiência do meu poder na terra. Oh, glória, maravilha, glória a Jesus. A palavra de Deus diz, queridos, que Ele entregou o filho sã e salvo para aquela mãe. E todos que no início até mesmo ignoraram ou estranharam o fato de Jesus comportar daquela maneira, olharam para a situação, vendo já o menino sentado e dialogando, falando, já com espírito de vida, já falando, vivo, ressuscitado. Eles disseram, Deus visitou o seu povo e tem um profeta aqui no nosso meio. Depois que eles viram o milagre, eles dizem, Deus visitou o seu povo e tem um profeta aqui no nosso meio. Eu não entendi, mas eu vou te explicar. Deus está dizendo para quem está tomando posse desta palavra, para quem está recebendo esta palavra, Deus vai fazer quem não acredita no poder dele, nos mistérios dele, ter uma experiência. Aquelas pessoas do teu convívio, da tua parentela, vai saber que existe um Deus poderoso. E Deus vai fazer elas enxergarem de uma forma clara, e o nome de Deus será exaltado na terra. Se você concorda, bate palma e dá glória. Aleluia. Então eu estou ainda no versículo 12, quando Jesus viu a mulher. A Bíblia diz no capítulo 19 ainda do Dr. Lucas, que um homem chamado Zaqueu, que não era qualquer um, ele era príncipe, ele era chefe dos publicanos. E esse homem, ele curiosamente, de tanto ouvir falar de Jesus, ele sentiu o desejo de conhecer Jesus. Afinal de contas, ele liderava um grupo de publicanos, e dentre eles, Mateus, chamado Levi, era um dos publicanos. E esse Mateus, chamado Levi, exercia a função de publicano também, mas agora já tinha deixado para seguir Jesus. Porque, para quem não lembra, o Mateus, o Levi, foi aquele que viu Jesus pregando e se interessou pelas palavras de Jesus e disse para Jesus, eu vou dar uma festa na minha casa, eu queria que o senhor fosse lá na festa. E Jesus prontamente recebeu o convite e disse, está fechado. Só que a festa lá do Levi, do Mateus, era uma festa de descrente, não era festa de crente. Mas olha para o teu vizinho, diga, Jesus foi. Mas eu vou te explicar porque Jesus foi. Ele tinha um propósito. Ele não foi lá porque ele queria ver as mulheres, porque ele queria beber, porque ele queria participar da festa mundana. Ele foi lá porque ele queria se revelar no meio daquele povo. A maior prova é que quando Jesus chegou na festa, eu acredito que estava lá o pancadão, estava tocando música que não tinha nada a ver com Deus. Mas quando o Levi viu Jesus entrar, mandou parar. Para aí. Chegou um convidado meu especial. Eu pensei até que ele não vinha. Eu acredito que o Levi, o Mateus, disse isso. Jesus, vem cá. Já chegou dando oportunidade para Jesus. O senhor é meu convidado especial.
E aí os discípulos, junto com Jesus, aí começaram uma turma. Eu não acredito. Esse aí, o Jesus, veio aqui na casa de um publicano, de um ladrão, numa festa ainda mundana. Ô discípulo, e aí? Jesus de vocês mudou? E que negócio é esse? Jesus disse: quem necessita de médico não são os que são sãos, são os doentes. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu não vim para os salvos, eu vim para os perdidos, para os pecadores. E quando o Mateus deu a oportunidade para Jesus, aí Jesus tomou a palavra e começou a falar. Aquele momento, irmãos, a festa mundana se transformou em um culto evangélico. E a atenção de todos se voltaram para Jesus. A partir daquele momento, o Mateus, que só tinha simpatizado pelas palavras de Jesus, passou a ser um discípulo de Jesus. E é por isso que o Zaqueu publicano agora estava interessado em conhecer Jesus, porque um dos seus cobradores de impostos já tinha conhecido Jesus, e ele sabia como é que era o Mateus. Poxa, o Mateus está transformado, o Mateus está mudado, então eu preciso ver esse homem, eu preciso conhecer esse homem. E a Bíblia diz que o desejo dele foi crescendo tão autêntico, tão forte, ao ponto dele dizer: eu só quero ver, não precisa nem parar para falar comigo, eu só quero ver ele. Só que a Bíblia diz que ele tinha alguns obstáculos. Qual era? Ele era de pequena estatura, ele era baixo, e além disso, ele era visto como um ladrão. Os judeus tinham um preconceito, tinha ele como um traidor que saiu da sua terra, foi para Roma, lá estudou e se especializou em cobrador de impostos. Mas a Bíblia, a palavra de Deus diz que esse homem vai ao encontro de Jesus, e de repente Jesus está passando ali perto de Jericó. O Zaqueu percebe que Jesus está ali. Bom, não dá para me chegar perto, eu vou pelo menos subir nessa figueira. Só que para quem não sabe, a figueira é uma árvore cheia de espinhos. Cheia de espinhos. Sabe o que o Zaqueu está dizendo? Eu sei que eu vou me ferir, eu sei que eu vou me machucar, mas o meu desejo vai ser realizado. Eu quero ver Jesus. Eu fico pensando assim, às vezes tem pessoas que é crente, que tem até cargo na igreja, não tem coragem de pagar um precinho assim, ó, bem pequenininho, para servir ao Senhor. Qualquer coisinha que passa da normalidade, já murmura, já fala mal da igreja, já fala mal da direção da igreja. Minha irmã, meu irmão, se você realmente tem interesse pelas coisas de Deus, você tem que entender que as coisas de Deus, ó, não é de mão beijada, tem preço. Se você quiser se relacionar com Jesus, tem preço. Se você quiser uma proximidade com Ele, tem preço. Agora, se você não quiser nada sério, aí sim, aí é porta larga, aí é de qualquer jeito. Mas o Zaqueu foi, pagou o preço. E para sua surpresa, Jesus para debaixo da figueira, e Jesus olha para cima. E quando Jesus olha, eu acabei de dizer que ele não olha só por olhar, ele olha para mudar a história. Ele disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Você tem noção que é isso? Ele só queria ver Jesus. Ele só queria ver Jesus. Só que o desejo, o propósito que ele colocou no coração, ele não só teve acesso de ver, ele teve o acesso de abraçar e de ter Jesus, não só na sua casa física, mas no seu coração. Levante a sua mão que eu vou profetizar. Quem escolheu ouvir esta palavra no dia de hoje, o Senhor está dizendo: eu vou visitar não só o seu coração, mas a sua casa que você mora. Eu vou visitar a tua família, e eu vou me manifestar, me revelar, trazendo para você uma resposta para o meu nome ser glorificado na terra. Oh, aleluia. Agora tem um porém. Quando Zaqueu desce, ó a multidão olhando e julgando, porque se tem um defeito que as pessoas têm, é de julgar os outros. Agora o bom é que Jesus conhece a pessoa por dentro e por fora. Quando Zaqueu desce, abraça Jesus e diz assim, ó: eu já tenho dado a metade dos meus bens aos pobres, mas se porventura eu ainda estiver devendo para alguém, se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém e não consegui pagar ainda com o que eu estou fazendo, com as caridades que eu estou fazendo,
eu estou disposto aqui a cobrar, a pagar 4 vezes mais. Eu quero pagar até 4 vezes mais. Jesus olhou e alguém disse assim: espera aí, eu não estou acreditando que Jesus está abraçando esse ladrão. Eu não estou acreditando que Jesus vai entrar na casa desse ladrão, vai ser hóspede na casa desse homem. Ah, não. Se fosse nos dias de hoje era mais ou menos assim: ah, não, eu vou sair dessa igreja, eu vou sair desse ministério. Eu pensei que esse pastor aí, esse apóstolo, ele era sério. Olha aí, ó, conversando com a prostituta. Ah, eu pensei que esse apóstolo era sério, está conversando com um traficante. Ah, não, esse ministério não serve para mim. As pessoas não têm noção do propósito, não têm noção da direção. Jesus olhou para ele e disse: ei, esse aqui também é filho de Abraão. Esse aqui também é filho de Abraão. Se vocês não sabiam, eu vou explicar. Eu vim buscar e salvar quem estava perdido. Esse aqui estava perdido, mas agora eu achei. Ele já está na minha mira e eu já estou trazendo salvação para esta casa. Oh, aleluia! Ele cometeu erros, mas ele se arrependeu. Ele fez coisa errada, mas ele está arrependido. E é por isso que a salvação chegou na sua casa. Querido, você não conhece o coração, você não sabe o que se passa, mas Deus sabe, Deus vê. Por isso, não julgue as pessoas pela aparência. Por isso, não queira fazer o papel de juiz. Tiago diz que nós não somos juiz, nós somos observador da lei. E observador não tem autonomia para julgar. A gente tem para observar, não para julgar. Quem pode julgar é o Senhor e a sua palavra. E o próprio Jesus disse: eu a ninguém julgo, mas a minha palavra que eu tenho falado, essa há de julgar no último dia. Então, para terminar, Jesus olhou para esta mulher, e eu disse que quando Jesus olha, ele não olha por olhar. Segunda coisa que Jesus faz depois que olha, ele chama. Diga comigo, ele chama. Agora, se você prestar atenção, como é que Jesus vai chamar a mulher para vir para dentro do templo? Se pela lógica, pelo protocolo que eles seguiam na sinagoga, os deficientes não podiam entrar. Agora imagine a preocupação da mulher, a dificuldade, a timidez, até mesmo a restrição e até mesmo a cara do fiscal. Como é que ele faz? Deixa entrar ou não deixa? O dirigente da sinagoga diz que não pode entrar deficiente. O que lidera a sinagoga está dizendo que não pode, mas o pregador chamado Jesus está chamando, está mandando entrar. Agora eu lhe pergunto, qual é a palavra que tem mais peso, mais autoridade? É do homem ou de Jesus? Os homens estão olhando e estão dizendo: ela não vai entrar, ele não vai conseguir, ela não vai ir adiante. Mas se Jesus está chamando, se Jesus está dizendo, eu quero garantir que ele se responsabiliza, ele direciona. Eu sei que tem muita gente olhando dizendo que não vai acontecer, não vai fluir. Não vai se você estiver na direção do homem, se você estiver na vontade humana, mas se você estiver na direção divina, Deus vai fazer a obra e vai ser completa. É por isso que nós devemos prestar atenção tudo que Deus fala, para nós não agirmos fora da direção de Deus. Porque tem coisas que é o homem, que é o impulso natural, mas tem coisa que é Deus. E quando é Deus você precisa seguir, porque quando Deus fala, ele se responsabiliza. Ele chama, e eu repito, quando ele chama, ele se responsabiliza. Para nós adiantar, ele chamou. E quando a mulher, eu acredito que ela deu alguns passos em direção aonde Jesus estava. O texto não diz, mas eu posso imaginar que antes dela chegar próximo de Jesus, Jesus liberou uma palavra, pois está escrito aqui, ele liberou uma palavra profética. Diga comigo, palavra profética. Eu sei que eu estou pregando, muitas pessoas pela internet, as pessoas que vão ouvir pelo canal do YouTube depois desta mensagem, vão receber esta profecia. Tem muitas pessoas que têm noção, outras perderam a noção, mas eu vou falar para quem ainda acredita. A palavra profética, pessoal, ela tem poder. A palavra profética, ela tem o quê? É por isso que tem pessoas que chegam na igreja e são curadas pelo poder da palavra. É por isso que tem pessoas que chegam com um problema e saem com a solução, porque elas tomam posse da palavra profética. A Bíblia diz que Jesus chamou, e antes de Jesus, dela chegar próximo de Jesus, Jesus liberou a palavra sobre ela. Ele disse: seja curada. Jesus liberou a palavra e disse: seja curada.
De repente o seu problema hoje, você que está ouvindo esta mensagem, presencial ou pela internet, não seja um problema de saúde. De repente a sua cura hoje é uma causa na justiça que você está lá esperando há muito tempo resolver. De repente que a sua cura hoje é um problema na sua vida a dois e você não está conseguindo resolver. De repente a sua cura que você precisa hoje é na sua área sentimental. Você tem um problema e você precisa resolver esse problema, precisa ser reajustado essa situação. De repente o seu problema, a sua cura hoje é porque você está com o seu ministério parado e você quer que Deus desperte o seu ministério, restaure, abençoe e que a glória da segunda casa seja maior do que a da primeira. Então a cura que você está precisando é disso. E enquanto eu estou pregando, a palavra está sendo falada, anunciada, declarada, e você vai tomar posse da porção que você precisa. E se você crer, esta palavra vai materializar em você o milagre que você precisa. Eu estou pregando e eu estou profetizando para quem está presencial e para quem está pela internet. O que você precisa, a palavra vai fazer produzir, pois está escrito em Hebreus 4:12: a palavra de Deus é viva e é eficaz, e é mais penetrante que uma espada de dois gumes. Ela penetra entre as juntas e medulas, ela vai até a divisão da alma, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Recebe esta palavra e toma posse do teu milagre. Oh, aleluia! Algumas pessoas têm dificuldade para receber a bênção, porque tem gente que acha que para receber a bênção ele tem que estar enxergando a bênção, tem que estar vendo. Não, senhor, não, senhora. Você precisa só crer. A Bíblia diz em Hebreus 11 que a fé é o firme fundamento das coisas que você não está vendo, mas você espera, a certeza daquilo que você espera acontecer. Você vai chamar a existência daquilo que ainda não existe, e o Senhor vai confirmar. Jesus disse em Mateus 21:20: se você tiver fé e não duvidar, não só farei o que foi feito à figueira. Quem lembra da figueira? Jesus saiu da cidade, teve fome, viu uma figueira cheia de folha, bonita, de longe, correu para lá para pegar fruto. Chegou lá, só tinha folha. Ele olhou e disse: nunca mais nasça fruto de ti. Alguém pode dizer: peraí, Jesus é contra a natureza. Não, senhor, não, senhora. Jesus estava querendo mostrar para os seus discípulos pelo menos duas lições, duas verdades. Primeiro, ele estava querendo dizer que o crente que não dá fruto, ele não serve para nada. Segundo, ele estava querendo dizer que há poder nas nossas palavras. Ei, queridos, se você crê, há poder na sua palavra. O que você falar, debaixo da direção de Deus, o Senhor faz acontecer. Segundo, você como crente sabe que você tem que produzir. Se você não produzir, tu não serve para nada. Será que você como crente está produzindo alguma coisa? Levante a mão que eu vou profetizar. Eu quero profetizar que esse crente que está me ouvindo, que está me assistindo, se não estava gerando, vai gerar, porque senão o negócio vai ficar estranho para o teu lado, rapaz. E se você não estava usando o poder da palavra, tu vai usar a partir de agora. Quem pode aplaudir a Jesus? Escute. Aí os discípulos viram: rapaz, que negócio é esse? Foi de repente. Aí Jesus disse: se você tiver fé e não duvidar, não só farei o que foi feito à figueira, mas até esse monte, ergue-te, precipita-te no meio do mar, e assim será feito. Aí alguém diz: me explica melhor esse negócio. Vou te explicar. Quando Jesus disse: não só farei o que foi feito à figueira, mas até esse monte, Jesus estava querendo dizer o seguinte: se você acreditar e não duvidar, aquilo que é impossível tornará-se possível para a tua vida. Escute uma coisa: Deus, Ele quer fazer aquilo que foge do seu controle. Você só precisa crer. Então Jesus chamou a mulher, e a terceira coisa que ele fez foi liberar a palavra. É pegar ou largar. Eu estou pregando e estou profetizando. Alguém está dizendo: eu estou com um problema que foge do meu controle, mas se você crer na palavra, Deus vai trazer a resposta para você. Eu quero dizer, se você crê nesta palavra, Jesus está indo na tua frente e está entregando para você a vitória. Você crê nesta palavra? Então pode bater palma e dar glória para Jesus. Ele é fiel na tua vida. Terceira coisa que Jesus fez está no versículo 13. Depois que ele liberou a palavra, a Bíblia diz que aí ele pôs as mãos sobre ela. Depois que ele liberou a palavra, ele pôs as mãos sobre, e quando ele pôs as mãos sobre ela, ela logo se endireitou e começou a louvar
a Deus. Eu estou pregando para alguém aqui que você já evangelizou. Eu estou pregando para alguém aqui que você já orou. Eu estou pregando para alguém aqui que você já falou de Deus para aquela vida, mas parece que tudo que você fez para aquela pessoa foi inútil, foi em vão. Mas Deus está dizendo: o poder da minha palavra vai fazer com que a minha mão se manifeste, e a minha mão vai se manifestar de maneira que aquilo que ainda não estava concretizado vai concretizar. Porque o Senhor está dizendo: a tua adoração sincera, o teu culto sincero a mim atrai a minha atenção, e o poder das minhas mãos vai entrar em cena naquele coração, naquela mente, naquela vida, e vocês vão presenciar o meu poder sobre aquela vida. Então, quando a mão dele entra em cena, o que estava torto, o que estava fora do lugar, voltou para o lugar. Ela se endireitou. Ela andava assim, ó, curvada, e ela voltou ao normal. Agora, o interessante é que quando ela voltou ao normal, ela não se controlou, ela não se calou, ela começou a louvar a Deus. Sabe o que é que Deus está mandando dizer para você? O que eu vou fazer, o que eu vou realizar, vai ser tão evidente, vai ser tão claro, que você não vai conseguir ficar calada. Tem gente que vai cantar dentro do banco, tem gente que vai louvar dentro da loja, tem gente que vai glorificar dentro do carro, tem gente que vai exaltar na rua da tua casa, tem gente que vai glorificar no meio da rua. O nome de Deus será louvado. Você crê nesta palavra? Ei, mas tem gente que não vai gostar não, viu? Tem gente que não vai gostar não. E o que mais me incomoda não é quem a gente imagina, é quem a gente nem imagina. Porque o normal é o irmão que se diz irmão, que se diz da fé, que se diz ser religioso, quando vê a gente abençoado, é glorificar, sim ou não? Sabe o que é que o chefe da sinagoga, o dirigente da congregação fez? Está aqui no versículo 14. Mas o chefe da sinagoga ficou zangado. Nessa tradução fala mais claro ainda, ficou zangado. Ficou. E sabe o que ele disse? Porque Jesus havia feito a cura no sábado, por isso disse ao povo, pegou, e detalhe, na outra tradução diz que ele pegou a palavra, tomou o microfone de Jesus, pegou a palavra e disse assim: ó, há 6 dias que vocês podem trabalhar, pois venha nesses dias para serem curados, mas no sábado não. Peraí, quer dizer que ser curado, ir para a igreja e ser curado é um trabalho? Não é trabalho. Aí Jesus não aguentou a hipocrisia. Ele falou no versículo 15: hipócritas, no sábado qualquer um de vocês não vai lá à estrebaria, lá no curral, e não desamarra o seu boi, o seu jumento, e leva para beber água, não dá a comer? Quer dizer que não convinha eu soltar essa filha de Abraão, essa descendente de Abraão, que estava presa há 18 anos? Não tem sentido. Olha a hipocrisia. Quer dizer que eles poderiam ir lá no curral, pegar o jumento, pegar o boi, levar ração, levar para o rio, dar água. Não era trabalho isso. Mas a mulher ser curada era um trabalho. Perceba que hipocrisia. Só que o bom é que o versículo 17 diz que os inimigos de Jesus ficaram envergonhados com essa resposta. Mas toda a multidão ficou alegre com as coisas maravilhosas que ele fazia. Eu quero dizer que vai ter os pós, ou seja, vai ter os contra, mas vai ter os pós. E os que vão ser ao teu favor vão fazer com que você se sinta superada, porque o que vai prevalecer é o que Jesus fez, é o que Jesus vai fazer, é o que Ele vai confirmar, não é o que terceiros está falando. Levante as duas mãos, porque de olhos abertos eu vou profetizar. O que Ele vai fazer vai trazer um resultado tão satisfatório para a tua vida, que ninguém vai conseguir impedir, que ninguém vai conseguir atrapalhar. Alguém vai falar, alguém vai se levantar, mas o que eles falar não vai ter efeito, não vai produzir efeito, porque o efeito que vai produzir é o que Deus já delegou, é o que Deus já confirmou. Se coloque de pé, receba esta palavra. Oh, elemara séria, me comandar a gala séria.
Eu sinto a resposta de Deus. Eu creio nesta palavra. Quem recebe esta palavra? Agora, interessante é que tem pessoas que me conhecem, te conhecem, de repente pela situação negativa que você já viveu. Tem pessoas que sabem quem é você pelo problema que você enfrentou na família, ou de repente alguém ligado a você. E algumas pessoas, apesar de saber que você tem identidade, você tem nome, mas faz questão de conhecer você pelo problema que você viveu ou que você vive. Era o fato dessa mulher. Sem dúvida essa mulher tinha nome, tinha registro, tinha identidade. Mas sabe como é que ela é vista? Mulher curvada. Mas a história dela mudou. Se alguém queria apelidar ela a partir desse momento, o apelido ia ser mudado. Mesmo que não quisesse chamar o nome dela, mas a partir de agora já não era mais a mulher curvada. Se quer chamar de apelido agora, é a mulher curada. É a mulher que foi no templo e Jesus enxergou ela e chamou ela e declarou a cura. Pode ser que alguém queira dizer assim: olha, o filho é assim, é assado, o marido é assim, é assado. Falava, porque agora vai dizer: essa daí é a mulher do filho restaurado, essa daí é a mulher do marido restaurado. O filho passou pelo vale da sombra da morte, estava lá na boca, traficava, fazia assim assado, mas agora é pregador, agora é evangelista, agora é levita na casa de Deus. Deus restaurou, Deus fez. Pode até querer não reconhecer a identidade do teu filho, do teu marido ou até o teu nome, mas pelo menos vai ser mudado. Vai ser alguém que Jesus restaurou, que alguém apareceu, que Jesus apareceu na vida. Agora imagina as fofoqueiras de plantão, tudo esperando a curvada voltar do culto. Observar o vestido, observar a sandália, observar o jeito que ela foi, e agora estão lá de plantão esperando. Foi para o culto, não aconteceu nada de novo. Mas para surpresa dela, a mulher que saiu de casa curvada agora volta normal. Eu acredito que aquela... Porque tem umas fofoqueiras que eu vou dizer para você: ué, o vestido é o mesmo, a sandália é o mesmo, o cabelo é o mesmo, as feições é dela, porque eu já vi ela de perto. Mas o que eu não estou entendendo é que ela não está mais curvada, ela está andando normal. Aí a outra diz: não, então não é ela, porque se fosse ela estava curvada. Não, não é ela, mas é o jeito dela. Deve ser parente, deve ser outra pessoa. Eu acredito que era em voz alta, em bom som. Vocês poderiam até me chamar de curvada, agora eu sou a mulher curada, viu? Jesus me encontrou, Jesus me chamou, liberou uma palavra na minha vida, colocou a mão na minha cabeça. Eu estou livre, eu estou liberta. Deus está dizendo: se prepare, alguém vai ter que ver você, mas de pé, curado, curada, com a resposta, com a vida restaurada. Levante as mãos. Levante as mãos agora, abraçando o milagre. Abraçando o milagre. Eu quero, ele é pra quebrar a séria. Endure me comandar a séria. Eu quero profetizar na tua vida. Eu quero profetizar na tua vida agora. Elemar a séria. Deus, nós estamos aqui diante do altar, intercedendo por estas pessoas. E eu creio que todas as pessoas que estão pela live, estão presencial, estão recebendo, meu Pai, a bênção. E eu quero profetizar agora na vida de todas as pessoas que estão dentro desta casa, o milagre da restauração, o milagre do livramento, o milagre da resposta. Ó meu Pai, no nome do Senhor Jesus, faça esse lugar estremecer pela tua glória. Faça esse lugar estremecer pela tua glória. Repreende todo espírito de enfermidade. Repreende, meu Pai, essa doença. Repreende este mal que está ocasionando tortura, dor, sofrimento. Não deixe esta pessoa sair daqui sem um milagre, mas abraça a causa de cada um. Manifesta o teu poder na vida de cada um. Realiza a tua obra para a glória do teu santo nome. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém. Abra a mão da senhora. Isso, na posição de receber. Enquanto eu estava ministrando ainda, Deus falou comigo: avise para ela
que eu sou o médico por excelência. E eu via como se fosse um médico medindo a pressão da senhora, e eu via a senhora sentada, e no outro braço a senhora recebia como se fosse uma medicação na veia. E o Senhor disse para mim: Genivaldo, eu vou falar no passado, porque o que Deus está falando comigo Ele vai fazer agora. Ela estava com uma pequena alteração no sangue dela, mas diga para ela que o fato dela estar aqui nesta noite, eu estou regularizando tudo, eu estou limpando o sangue dela. Ela está recebendo livramento, e eu estou regularizando a pressão dela também. Kunarabara séria. Como profeta de Deus, eu declaro saúde para a senhora, eu declaro livramento para a senhora, e todas as preocupações, o Senhor diz para mim: eu removo e confirmo o teu livramento, em nome de Jesus. Toma posse. Quando a senhora entrou dentro desta casa, eu via quando a senhora era recepcionada por um varão de branco. Abra as mãos da senhora, e ele colocava nas mãos da senhora como se fosse um carimbo. E quando esse carimbo era colocado nas mãos da senhora, eu via quando a senhora chorava e sorria ao mesmo tempo. E eu perguntei a Deus: por que, Senhor? O Senhor falou comigo: Genivaldo, ela está esperando em mim, ela está guardando em mim uma resposta, que ela está orando já tem uns dias, que ela está insistentemente dizendo para Deus completar essa obra, porque senão ela não vai suportar. E o Senhor disse para mim: diga para ela que esse carimbo foi liberado hoje aqui. E Deus falou comigo que a senhora vai ver um sinal que vai fazer a senhora se sentir em paz, o seu coração ficar em paz, ao ponto da senhora dormir e acordar em paz e ter um dia de paz, porque Deus será glorificado. Enquanto a igreja da glória, Deus visita o coração dela e traz resposta para a alma dela. Você é a terceira pessoa que Deus me mostra, e o Senhor me mostrava com clareza uma pessoa que você sempre conversa com esta pessoa, por telefone e até presente também, já presencial. Deus não mostra a quantidade de tempo, mas o que Deus falou comigo é que você disse a esta pessoa que o Deus que você tem buscado, Ele é poderoso e é maravilhoso. Essa pessoa não conhece muito desse Deus, ouve, mas não tem um relacionamento. Mas Deus está dizendo: continue falando da minha grandeza, continue falando do meu poder, que eu vou me revelar para aquele coração. E você vai perceber que o fato de você estar compartilhando aquilo que você recebe, aquilo que você crê em Deus, Deus disse: eu vou trabalhar naquele coração e vou fazer uma obra completa. Recebe em nome de Jesus. Pode sentar um instante, vocês, sente um instante. Quem crê que Jesus está na casa, diga amém. Eu quero falar aqui para duas pessoas que estão na transmissão, um homem e uma mulher. Essas duas pessoas, Deus falou comigo que tem uma obra de bruxaria que foi feita. Esse homem foi para ele perder tudo, até a sua casa. E a outra pessoa, o Senhor me mostra o emprego desta pessoa já comprometido. Eu vi esta pessoa já ouvindo um zum zum zum, como que ela ia perder o emprego. E esta pessoa sabe, uma mulher sabe que esse emprego, ele representa muito para você, porque você não só se sustenta, mas você ajuda a sua parentela. Só que Deus falou comigo que colocou tanto esse homem como esta mulher nessa transmissão hoje, para lhe dizer: a ferramenta do inimigo não vai mais funcionar. Deus vai quebrar a ação do inimigo e vai fazer vocês desfrutarem do livramento. A igreja presente, levante a mão. Levante a mão. Eu profetizo o grande livramento para esse homem e para esta mulher aqui na live. Pode bater palma e dar glória a Deus para Jesus. Ainda tem uma mulher aqui na transmissão. Esta mulher tem 9 anos que tem um problema conhecido como hérnia de disco. E tem dias que essa mulher não consegue nem se movimentar. Se ela mexe para um lado dói, para outro dói. Às vezes você não sabe se é melhor ficar de pé, sentado ou deitado, porque os 3 jeitos incomoda. E às vezes você toma uma injeção, aquela dor passa por um tempo, depois volta tudo de novo. E o médico já constatou que é uma hérnia de disco. Só que o Espírito Santo falou comigo que além de existir essa hérnia de disco, de fato,
o Senhor me mostra uma pitada de um espírito maligno, um espírito de enfermidade. E esse espírito de enfermidade se associou a essa hérnia de disco e está gerando um grande sofrimento para esta mulher. E o que Deus falou comigo é que esse espírito quer levar esta mulher para uma cadeira de rodas, depender das mãos dos outros. Só que Deus falou comigo que enquanto você ouvia esta mensagem neste culto, você sentiu Deus falar com você. E Deus disse para mim: Genivaldo, eu estou repreendendo esse espírito maligno que se associou a esta enfermidade física para deixar ela paralisada. Aí o médico passa remédio, você se enche de medicação, mas a solução do problema é que é bom nada. Mas levante a mão para cá, igreja eleita. Como profeta de Deus e ministro desta palavra, esta mulher está sendo curada. Esta mulher está no estado da Bahia, me assistindo agora. Deus está visitando esta mulher agora, e o nome de Jesus será glorificado na tua vida. Espírito de enfermidade que quer levar esta mulher para a cadeira de rodas, agora, ó, seja curado. A igreja bate palma e dá glória a Deus. O Espírito de Deus me mostra que uma pessoa, eu vi esta pessoa conversando com Deus e conversando com pessoas da sua família, e você dizia assim: eu gostaria muito que acontecesse assim, 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 mas eu sei que não é a minha vontade, tem que ser a vontade de Deus. Mas eu sei que Deus é poderoso para fazer isso. E aquilo que é para louvar a Deus, aquilo que é para glorificar a Deus, Deus faz. E principalmente quando você usa essa expressão: eu quero, mas que seja feita a vontade de Deus. Aí é que Deus faz mesmo, porque você está dando legalidade para Deus fazer a vontade dele. E quando Deus me mostrava esta vida, eu via no mundo espiritual uma batalha travada, e o inimigo querendo fazer você desistir desse propósito. Só que Deus falou comigo que você não vai desistir, porque é da vontade dele que você glorifique. Por favor, levanta a sua mão. Enquanto eu estou falando, Deus está dizendo: no mundo espiritual a batalha fica mais cerrada ainda, mas se você perseverar, Deus está dizendo: você será honrada e o nome de Deus será glorificado. Pode aplaudir a Ele, o Todo-Poderoso. Eu vejo um jovem, esse moço é um garotinho ainda, carinha de menino ainda, mas tem 16 anos. Uma mulher que está aqui representando esse jovem, você não é nem mãe dele, você é tia dele. É tia, me diz o Espírito Santo, mas você tem como filho, porque esse garoto morou um tempo com você. Logo, entre os 3 para 4, 5 anos, morou um tempo com você, me diz o Espírito Santo. Só que Deus falou comigo que nesses últimos dias, tem aproximadamente uns 90 dias, que você começou a perceber um comportamento estranho, e a sua irmã tem pedido ajuda, dizendo: pelo amor de Deus, eu só vou me abrir com você, está acontecendo assim, 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 me ajuda. E você entrou em oração, você abriu até uma campanha de jejum, e você sabe que tem que ser com jejum e oração, porque a barra é pesada, porque infelizmente a cabeça do menino está virada. E você tentou dar uns conselhos para ele, apesar dele sempre te respeitar, mas não deu nem confiança para você. Só que enquanto eu estou falando, você está sentindo o seu corpo todo arrepiar aí agora, porque é muito forte o que Deus está falando. Deus falou comigo que vai fazer uma obra na vida desse rapaz. Deus até me dá o primeiro nome desse rapaz, é Felipe. Estou me arrepiando aqui. E Deus falou comigo: eu vou dar um sinal. O sinal que eu vou dar para o Felipe, ele vai tomar um susto. A primeira pessoa que ele vai ligar não é para a mãe dele, não, é para a senhora, tia dele. E você vai lembrar do que Deus está falando aqui nesta live. Esse susto que Deus vai dar no Felipe é só para ele entender que aquele conselho que você deu, direcionado pelo Espírito Santo, você estava mais do que certa. A igreja levanta a mão para a gente orar. Pai, a tia e a mãe do Felipe vai receber a vitória, porque o Senhor não quer que o Felipe se perca. Em nome de Jesus agora, ó, recebe. A igreja bate palma e dá glória. Pode aplaudir a Jesus. Quem me ouve bem, diga amém. Quem crê que Jesus está aqui, diga: eu creio.
Pessoal, eu quero continuar aqui mais uns minutinhos com vocês, mas eu vou pedir para você que está na live, continue compartilhando para outras pessoas. E eu vou fazer uma parte que nós ainda não tínhamos feito, que a gente geralmente faz no começo do culto, mas eu vou fazer agora. Eu estou aqui com os envelopes na minha mão, diaconisa Cláudia, do projeto Colunas. E esse envelope está consagrado. Pai, eu só quero reapresentar a Ti e confirmar em nome de Jesus. Eu vou fazer aquilo que o Espírito Santo mandou fazer. 3, 4, 5. Eu sei que aqui tem mais pessoas, mas Deus pediu para mim direcionar a 5 pessoas. Depois, se tiver mais pessoas para fazer, você vai fazer. Essas 5 pessoas, segura só um pouquinho, representando o número da multiplicação. Essas 5 pessoas vão abrir o teu coração e vão fazer o voto do projeto Coluna. Eu vou levar para a oração da madrugada o teu nome, e esse voto você vai fazer por alguém da tua família que está distante do projeto de Deus. Quando eu digo distante do projeto de Deus, é distanciado dos caminhos do Senhor, não professa fé. Eu quero que você coloque o nome dessa pessoa, seja jovem, seja adulto, seja alguém da sua família ou conhecido que você estima e quer que Deus salve. Você vai colocar, porque eu vou orar para Deus fazer uma obra de salvação, de libertação. O projeto Coluna tem uma escala. Eu quero deixar claro que a oferta não é para pagar o livramento, pagar a salvação, pagar a bênção. A oferta é para pagar o aluguel, para pagar o programa, para pagar os investimentos da obra de Deus. Então, você vai entregar uma oferta. A escala do projeto Coluna, você pode entregar uma primícia, que é a maior nota do país, R$200. Você pode fazer um voto de 100, de 50, de 30, de 20, ou pelo menos de R$10, que é o valor tradicional da coluna. Eu só sei que Deus vai te dar um sinal para você dar glória ao nome dele. Cadê essas pessoas que vão pegar o voto? Por favor. E não fica preocupado com valores. Quem está lhe dando a oportunidade para você semear é aquele que é o dono da obra. 3 dessas pessoas que vão pegar o voto, eu via você comemorando, e eu via quando você dizia esta expressão: eu não mereço tudo isso, Jesus. Eu não mereço tudo isso. Porque Jesus vai fazer de uma forma muito clara para você entender que foi a mão dele. Ela é pra quebrar a séria. Ainda tem mais um envelope na mão da diaconisa Cláudia. Eu creio. Tem mais alguém que o Senhor tocou em você para você fazer o voto? Se tiver, por favor, eu estou com mais envelopes aqui. Eu quero fazer um desafio para você que está me acompanhando. Inclusive tem uma mulher que está em Minas Gerais me assistindo agora. Essa mulher tem uma criança recém-nascida na sua casa, e eu vejo como uma espécie de uma virose essa criança, e você sente o peitinho da criança como se estivesse cheio de catarro, como se a criança estivesse gripada. E Deus falou comigo que está entregando um grande livramento para esta criança. Você pode perceber que essa criança está febril agora, está com febre. E a intenção do inimigo era que nesta madrugada deste sábado, esta criança viesse a óbito. Dormindo, essa criança ia passar mal, esta mãe não ia perceber, não estaria por perto, e essa criança não ia sobreviver. Mas Deus te colocou aqui, mãe, nessa transmissão, para entregar o livramento. Só para a senhora saber que é Deus que está falando com a senhora. O primeiro nome dessa criança é Caleb. Ele é pra quebrar séria. E você sabe que o nascimento do Caleb é um sonho de toda a família. E Deus está dizendo: coloquei você aqui para receber o livramento. Eu estou me arrepiando aqui. Toma posse, mãe. Assim diz a boca de Deus. Oh, aleluia. Pessoal, quem está presente nesse culto, não deixa de ajudar a obra de Deus. Eu quero fazer um desafio para você que está na live, para você participar também. Olha, o WhatsApp que está aí nos comentários aqui da live é exatamente o número do Pix. Eu queria que a senhora, que o senhor fizesse agora uma oferta em favor da igreja, em favor da obra de Deus. Apóstolo, mas eu não tenho R$200. E quem falou para você que a oferta tem que ser de R$200? Se você não tem, um
uma oferta especial, grande, que você gostaria de ter, dá o que você pode. Eu tenho 20, apóstolo, eu tenho só 10 reais. Outro dia uma irmã me mandou uma mensagem: apóstolo, eu só tenho 5 reais no meu Pix. Minha querida irmã, se você tivesse R$1, é o que você tem, é o que você pode, Deus vai te abençoar, amém? Deus vai multiplicar. Então, o que você puder, manda aqui agora o seu comprovante, que eu vou estar apresentando na oração da madrugada por você agora. Faz o Pix e manda aqui agora. Eu quero orar por você. Não deixe para depois, depois eu faço. Não, faça agora. Eu vou estar orando por vocês. Quem pode se colocar de pé, igreja? Eu vou estar junto com vocês orando, consagrando também em nome de Jesus. Vamos orar. Oramos ao Senhor. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero consagrar os ofertantes, eu quero consagrar os dizimistas da tua casa, eu quero consagrar aqueles que vão entregar a sua oferta. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu creio que esta pessoa vai dar o testemunho aqui nesta casa. Eu creio que o teu nome vai ser glorificado. Em nome do Senhor Jesus, a resposta que esse irmão precisa, a resposta que essa irmã precisa, o Senhor vai liberar através da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus agora, eu unjo agora as pessoas agora que vão entregar as ofertas. Quem está na live, toca nesta mulher que recebeu a revelação para entregar agora seu voto, seu dízimo, fazer a transferência, não para pagar o livramento, mas para ajudar a obra, em nome de Jesus. Vem aqui diante do altar, que eu vou ungir você. Você que está com seu dízimo, com seu voto, com a sua oferta, não importa quanto você vai doar. Glória a Deus para Jesus. Diga comigo: só o Senhor é Deus. É muito importante, irmãos, crer naquilo que Deus direciona. A senhora de amarelo, a senhora crê que eu sou um profeta de Deus? A senhora crê? A senhora já é evangélica? Não? Já é evangélica, né? Que bom. Quando eu ungi a senhora, Deus falou comigo: diga para ela que ela vai contar um testemunho aqui. A senhora crê? Então comece a contar os dias e a senhora vai me procurar aqui nessa casa. Quando eu ungi você, Deus falou comigo que tem uma situação, e essa situação eu via o inimigo ganhando força, e a impressão que dava é que o inimigo ia sobressair. Só que quando eu coloquei o óleo sobre a tua cabeça, Deus falou comigo: eu vou dar um sinal para ele, e esse sinal vai fazer ele entender que o Deus dele nunca perde. Quando eu coloquei o óleo na sua cabeça, eu via como Deus te dava uma visão, mas uma visão ampla, e aí a sua fé dobrava nele. E o que Deus mandava eu dizer era o seguinte: diga para ele, se prepare, porque a unção que Deus vai liberar sobre ele é que se o capeta não sair da frente, ele vai atropelar o capeta, mas que ele vai chegar nos ideais, vai, porque o Senhor disse: eu não entro numa peleja para perder, ela é para quibar a séria.
Enquanto eu estou segurando na tua mão, Deus está dizendo: a unção apostólica está sobre a tua vida. Toma posse. A igreja glorifica. Quando eu colocava o óleo sobre a sua cabeça, irmão Lucas, o Senhor me mostrava uma pessoa muito próxima do Senhor, e eu vi o Senhor sentado, e o Senhor mentalizava esta pessoa e pedia muito a Deus por esta vida. E eu via a mão de Deus assim, ó, estendida. Deus falou comigo: os planos do inimigo não vão se materializar, porque a tua oração tem chegado até o trono de Deus. E Deus falou comigo que por esses dias o Senhor vai ter um sinal, e o Senhor vai entender que é Deus trabalhando e fazendo a obra. Toma posse desta palavra. Eu vou finalizar, mas antes de eu finalizar, eu quero dizer que sexta-feira eu já vou encerrar esse propósito, derrubando gigante, porque Deus me deu uma outra direção já. Eu gostaria que vocês não faltassem sexta-feira por nada, que chova canivete. Nós vamos estar aqui e vai ser especial. Agora, amanhã, pessoal, eu falei para vocês que eu ia realizar uma vez por mês, cada sábado, um culto especial nas nossas igrejas. E nesse sábado vai ser na cidade de Caucaia. Amanhã eu vou ter a tarde da bênção lá em Messejana. Inclusive, quem não foi lá, eu quero que você convidar você para estar lá. Inclusive, nós consagramos ontem no monte. Vai ser uma tarde maravilhosa. Saindo de lá, nós vamos para Caucaia. Se você não tem o endereço, eu te passo. Você coloca no seu GPS, você vai chegar lá de boa. Avenida Contorno Leste, 1059. Nós vamos, o espaço não é muito grande, mas é igual coração de mãe, vai caber todo mundo lá. Nós vamos estar juntos na concentração da transformação. Vai ser o dia da transformação. Eu não sei qual é a área da sua vida que você quer que Deus transforme. Você vai lá. Inclusive, nós subimos ao monte, consagramos as garrafas com água e vamos entregar a garrafinha de água mineral para vocês amanhã lá em Caucaia. Faz um esforço para você estar lá. Vai ser um culto profético, tá bom? Agora, domingo, pessoal, de manhã, a partir das 8. Aposto que não dá para chegar às 8, só dá para chegar às 8h30. Tudo bem, eu compreendo. Eu recebi uma direção, vai ser 4 domingos. Quantos domingos? O direito de posse. Na oportunidade, eu estou com a caixa de gel dental que eu levei 3 dias consecutivos ao monte, consagrei. Gel dental, pasta de dente. Eu vou entregar uma para cada família que vai estar aqui, cada pessoa representando a sua casa. Você vai levar aquele gel consagrado para a tua casa. Era até para mim trazer, mas acabei na correria não trazendo para mostrar para vocês. Mas está dentro de uma caixa. 3 dias eu subi no monte, consagramos junto com a minha equipe, e eu vou estar de manhã entregando aqui e à noite lá em Messejana. Agora à noite não vai ser distribuído aqui. Por quê? Porque o propósito é só de manhã aqui e à noite em Messejana. Agora à noite vai ter culto. O profeta Sebastião está aqui prosseguindo os 12 domingos de clamor para 12 meses de bênção. Então os irmãos, não falte à noite também, porque vai ser muito especial. Quem puder vir de manhã comigo para receber esse propósito e vir à noite com o profeta Sebastião, venha, porque vai ser bom, vai ser tremendo, tá bom? Agora, eu vou pedir para vocês levar para casa esse envelope aqui, ó, para sexta-feira que vem. Imediato de Deus. Diga assim comigo: Deus, eu confio no imediato. Deixa eu pedir para os irmãos, peraí, Stefano, deixa eu despedir dos irmãos aqui. Irmãos, Deus abençoe vocês. Às 22 horas com 30 minutos eu vou entrar ao vivo, tá bom? E eu quero 1.500 pessoas me assistindo. Deus abençoe. Pode aplaudir a Jesus.